Daisy, estou com uma pesquisa de intenções de voto divulgada na terça-feira da Reuters Ipsos, que aponta Kamala Harris com 43% das intenções de votos contra 42% de Donald Trump. Tem a margem de erro, estão empatados tecnicamente. Estou citando uma, mas se eu for citar uma outra pesquisa, eu vou achar talvez um resultado diferente. Mas, enfim, de fato, nesse compilado de pesquisas, o que a gente tem são dois candidatos muito próximos. E a gente via um distanciamento cada vez maior de Biden e Trump nas pesquisas que eram feitas antes da desistência de Joe Biden, com vantagem para Donald Trump. Um grande desafio dos candidatos americanos é convencer o eleitor a votar. Exato. Porque o voto não é obrigatório, né? E pelo que está acontecendo lá, pela energia de Kamala, até pelas doações ao partido, parece que esse eleitor está motivado a participar dessas eleições. É um cenário possível a vitória de Kamala, pelo que a gente está vendo hoje, né? Então, Lívia, é um cenário possível porque, se eu não me engano, 20%, 15% dos eleitores do Trump são eleitores idosos. Então, como tu bem falou, lá nos Estados Unidos o voto já não é obrigatório. As pessoas mais velhas já não querem sair de casa e esses eleitores do Trump são as pessoas mais velhas. Então, a pesquisa já está demonstrando praticamente um empate técnico. A Kamala vem com essa energia, com essa força toda, né? Tira o partido do Biden ali do ostracismo e traz de novo para a disputa. O desafio agora não é mais da Kamala, é do Trump, em fazer com que esses eleitores dele, que habitualmente não vão votar, agora saiam de suas casas, vão até as urnas e votem nele. Então, o jogo virou realmente agora é o Trump que tem que correr atrás do prejuízo, né? Olha o que acontece em 2, 3 semanas. Né? Culpa da Ana. Quê? Culpa da Ana? Eu peguei. O que você fez lá nos Estados Unidos, hein, Ana? Eu bati um papo com o Joe, bati um papo com a Kamala, entendeu? Fui lá dar um toque. Joe, por favor. Vamos na Disney, vamos ficar aqui tranquilo. Esquece essa coisa toda de Casa Branca. Ele me ouviu. Agora, Ana, falando sério agora, como o voto não é obrigatório lá nos Estados Unidos, estávamos mencionando, também é um dos motivos para que não seja possível ou aconselhável acreditar tanto nas pesquisas eleitorais, né? Porque o humor do eleitor que participa dessas eleições, a gente não sabe como é que vai estar efetivamente para votar, se ele vai ou se não vai. Você acha que dá para confiar nessas pesquisas por causa desse aspecto? Eu imagino que as pesquisas, embora não sejam sempre tão fidedignas quanto a gente gostaria, elas são sim um reflexo da sociedade, independentemente da quantidade de pessoas que votam ou não. O que eu queria chamar a atenção aqui, talvez a Daisy possa falar melhor do que eu, é como o fato do voto ser facultativo faz com que as campanhas sejam mais inflamadas. Porque justamente aquela questão toda que a gente estava falando sobre trazer sentimentos, trazer uma coisa mais passional para o eleitor, é exatamente o que vai fazer com que ele saia da sua casa e vá votar sem ter obrigação. Então, a gente vê, talvez, que nos últimos anos, essa inflamação toda nas campanhas, durante o período de campanha, se dá justamente por conta do comodismo das pessoas e da necessidade de tirá-las dessa inércia de não ir votar. O que é diferente aqui no Brasil, porque no Brasil o voto é obrigatório. Mas você precisa, de alguma forma, captar aquele eleitor, sensibilizar aquele eleitor para além de uma obrigação democrática, já que o voto é facultativo. Carla, como é que fica essa configuração global, levando-se em consideração essas eleições que estão acontecendo, algumas recentes que já foram decididas? Estava pensando aqui agora, depois de 14 anos de Partido Conservador no poder no Reino Unido, nós tivemos a vitória dos trabalhistas, houve até uma conversa por telefone entre o presidente Lula e o Keir Starmer, que é o premier eleito lá do Reino Unido ontem, agora com afinidades políticas, né? Diferentemente de antes. Tivemos a centro-direita triunfando mais uma vez na França, depois de muitas idas e vindas. A gente achou que os partidos mais ligados à direita mais conservadora, mais radical, triunfariam, mas não foi o que aconteceu. Nicolás Maduro, por enquanto, na Venezuela. Vamos ver quais serão os próximos capítulos. E agora, essas eleições nos Estados Unidos, pode dar Trump, pode dar Kamala Harris. Como é que fica essa configuração global, hein?
A configuração, você repara que ela tem todo um movimento, e aí todo um movimento geopolítico que a gente vai observando aqui e vendo a construção e reconstrução dela, né? Porque nós temos o seguinte, a gente tem que observar o mundo depois da pandemia. E depois da pandemia, nós temos um mundo que ficou com mais desigualdade, com mais dificuldade, os países com esse processo inflacionário, que agora, que basicamente você está voltando para uma normalidade, os Estados Unidos voltando aí para uma inflação a 2% ao ano, caminhando para isso. Então, eu tenho mais desigualdade, tenho mais inflação, tenho mais dívida e uma construção muito importante que a gente jamais pode deixar de lembrar, que é a China. O Trump anuncia que, se ele for eleito, ele vai elevar todos os impostos dos produtos chineses em 61%. Então, você repare o peso que a gente tem da China hoje nessa construção. Então, os países estão mais protecionistas. Isso é uma questão também muito importante. Hoje, esse mês agora, os Estados Unidos elevou a carga tributária para a importação de veículos elétricos chineses para 100%. Painéis solares de 0 para 25%, equipamentos médicos. Então, o mundo inteiro está olhando e pensando, bom, aquela China que fazia cópia, hoje em dia está na fronteira do conhecimento. 33% de todas as patentes registradas ano passado foram registradas na China e ela superou os Estados Unidos, inclusive nesse quesito. Então, essa é uma construção importante que, quando a gente pensa em geopolítica e quem vai governar os Estados Unidos, se vai ser o Trump ou a Kamala, para saber como que a gente vai tentar olhar essa movimentação. Então, esse daí é um ponto que eu colocaria na mesa aqui na nossa análise. E você faz muito bem, porque uma das principais plataformas dessa candidatura de Trump / J.D. Vance é justamente esse protecionismo contra, especialmente, a invasão chinesa que eles falam, né? Que tira empregos, que tira a competitividade das empresas nacionais. E é um discurso que, pelo menos nesse quesito da campanha, que cola muito bem com o eleitorado americano, né? Cola principalmente com o eleitorado que está muito machucado, digamos assim. Então, sempre que você identifica um agente externo como inimigo, que é uma das raízes do populismo, isso daí é uma coisa bem interessante, porque você terceiriza essa responsabilidade. Então, esse é um ponto importante. Agora, essa movimentação política que você está me falando, ela também é fruto de um movimento anterior importante que a gente precisa entender, que é um esgotamento do neoliberalismo. Há um esgotamento do neoliberalismo, inclusive esse é um tema muito interessante que o próprio FMI publicou um texto em 2016, enorme, colocando uma série de bases de dados, mostrando justamente o aumento da desigualdade e o efeito colateral que isso tem. Então, essa estrutura, inclusive democrática, que a gente discute, abalos específicos em relação a ela, surgimento ou não de extrema-direita, isso está muito ligado com essas raízes econômicas. E isso abre espaço para esses partidos mais ligados à esquerda, na sua opinião? Agora sim, exatamente, porque a gente veio de um movimento desde a década de 90 muito mais pró-liberal, então dentro da estrutura neoliberal. E como depois desse tempo ele apresentou algumas dificuldades e resultados complexos, então você acaba tendo uma movimentação para esse outro lado. E aí, por incrível que pareça, você também acirra e acaba surgindo uma extrema-direita também mais forte, que é para tentar combater essas dificuldades. Diante da dificuldade, você faz o quê, em grande medida? Tenta voltar para um certo conservadorismo. Eu, como defensora do liberalismo, forte defensora, que acredito muito quando o liberalismo é aplicado de forma efetiva, onde há realmente liberdades individuais, onde há realmente concorrência e onde o Estado tem um olhar para quem precisa,
Eu acredito que essa distinção hoje, a gente fica falando se a extrema esquerda ou a direita estão vindo, acaba prejudicando, porque a real é que hoje a divisão é entre países populistas, né? A Carla trouxe muito bem o populismo, a xenofobia, o isolacionismo, o protecionismo. Hoje são discursos que existem tanto em países da direita, a Itália tem isso, a França tem isso, o crescimento da direita na França foi baseado nisso, quanto em países de esquerda. Então, hoje, o posicionamento ideológico já é menos relevante do que o relacionamento dos governantes com o povo e o quanto existe efetivamente democracia, o quanto existe escuta, o quanto existe liberdade de imprensa, o quanto existe educação e maturidade democrática, equilíbrio de poderes dentro daqueles países. Isso é o que hoje faz a grande diferença e, infelizmente, o que nós estamos vendo é, sim, o crescimento do populismo, o grande inimigo externo, o medo da China. E aí nós estamos deixando de resolver os problemas das pessoas que têm fome e que precisam que seus problemas sejam olhados e estamos aí elegendo grandes inimigos e fortalecendo poderes para combater esses inimigos externos, que é muito ruim para quem precisa de um pouquinho de Estado cuidando deles. Mônica, tem algum país hoje que exemplifique bem esse modelo ideal de liberalismo que você defende? Porque é uma teoria maravilhosa, né? Assim como todas. Coreia do Mas Sul. É difícil, né? Chegar em algo ideal. Coreia do Sul? Para mim, Coreia do Sul é um exemplo claríssimo. E aí tem países que, não dá para exatamente dizer isso, porque eles se dizem socialistas, mas se você olha todos os países escandinavos, se você olha até a Alemanha hoje, são países que aplicam de uma forma mais saudável as ideias liberais, e sem deixar de cuidar de quem precisa. A Coreia do Sul, por exemplo, tem investimento maciço do governo, e aí a Carla vai poder falar melhor do que eu, tem investimento em cultura, tem investimento em várias coisas. Então, não é um liberalismo onde não existe governo, não precisa de governo, mas é um Estado enxuto, é um governo que faz o que ele precisa, o que ele tem que fazer, impostos que às vezes são altos, mas que são direcionados para a melhoria de vida. Esta é uma forma de aplicar liberdade individual, liberdade econômica. O que nós sabemos e os dados mostram é os países que têm mais liberdade econômica são países com mais desenvolvimento econômico. E aí isso tira, então, da discussão essas extremas todas, esse pessoal que quer menos liberdade, que quer mais controle, seja para um lado, seja para o outro, né? Ou você quer controlar a economia ou você quer controlar as liberdades individuais e o que cada pessoa está fazendo na sua vida, dentro do seu quarto. Agora, Carla, falar mais sobre Coreia do Sul do que a Mônica é um baita de um desafio, tá? A Carla pode falar mais sobre isso, mas o que esta mulher sabe de Coreia do Sul não está escrito. Em todos os aspectos da cultura, a economia, né, Mônica? Não, nem me atreverei a falar da música. Da intervenção do Estado, da Coreia do Sul, da construção das empresas, do fortalecimento. Então, Mônica maravilhosa, tá tudo dito já.